Queria começar por agradecer ao museu o convite para estar aqui e também aos artistas. Se não fosse por eles, essa conferência não existiria. E a minha ideia, eu já combinei com eles antes, eu vou falar um pouco sobre algumas questões ligadas a essa ideia da identidade, liberdade, da própria arte nesse espaço contemporâneo em que nós falamos de internacionalização, globalização, para do outro lado, diáspora e por aí afora, e que nós temos, nos últimos anos, uma das grandes tendências da arte contemporânea mundial tem sido dois temas em particular, têm sido tratados, que é a questão da identidade e também a questão do território, que não deixa de ser, de alguma maneira, essa questão da identidade. E acho que, enfim, para mim, e eu penso, e espero que também os artistas pensem, que é importante essas discussões, porque a arte ela consegue falar de uma forma muito mais interessante sobre isso tudo. Portanto, eu não vou falar muito, vou só levantar aqui algumas questões e depois vou abrir para uma conversa. Enquanto eu vou falar, vai estar passando aqui atrás de mim, atrás de nós, cenas de um filme sem som, portanto, vejam se quiserem, se não quiserem, prestem atenção ao que eu estou dizendo. Isso é uma boa técnica para distrair. Se eu estiver falando bobagem, vocês olham para as imagens e nem prestam atenção no que é que eu estou a dizer. Não, eu escolhi esse filme de propósito porque é um filme já da década de 80, chama Koyaanisqatsi, e foi um filme feito por um australiano. E esse termo, nós vamos ver aqui, esse termo é um termo dos povos originários da Austrália e significa vida fora do balanço, vida fora dos eixos, do rumo, do equilíbrio. E é um filme, basicamente, não tem diálogos, ele é um conjunto de imagens que, no fundo, fala um pouco sobre aquilo que eu vou tentar trazer para vocês agora. Portanto, a ideia desse filme é mostrar como nós, seres humanos, mais ou menos demos conta de alguma maneira, destruir o equilíbrio natural do planeta, e, por outro lado, como essas ligações que parecem só nitidamente urbanas, como elas já se amplificaram de tal forma que todo o território ele foi atingido por isso. Portanto, nós vamos ver aqui essas imagens enquanto eu falo. Bom, quando eu fui convidada, e de acordo com o tema que foi proposto, eu pensei em várias coisas. Uma delas é que eu também sou estrangeira, não só aqui, já estou aqui há 25 anos, aliás, já vivi mais tempo em Portugal do que vivi no Brasil, e sou estrangeira aqui, sou estrangeira lá. Portanto, eu vivo essa situação de desterrada, porque, no fundo, eu estou exatamente nesse espaço do limite, do limiar, entre dois espaços, dois territórios, que, por um lado, eu tomo como meus, portanto, me pertencem, e é neles que eu faço, digamos assim, uma performance portuguesa, brasileira, nordestina, seja lá o que for, de mulher, etc. E, a partir daí, eu comecei a pensar em algumas questões que eu acho que são muito fortes para nós, em particular, para as pessoas, como nós, de um modo geral, que vivemos aquilo que, a partir de um pensamento central, etnocêntrico, ocidental-cêntrico, enfim, todos os cêntricos que nós pudermos imaginar, somos considerados o outro. Portanto, esse conceito de alteridade, que é algo que é muito visível, cada vez mais. Aliás, nós estamos a viver, infelizmente, um processo de acirramento dessa ideia do outro, e do outro como sendo sempre alguém que é diferente, diverso e que deve ser combatido. Portanto, nós já não estamos a viver um momento dessa alteridade simpática que abraça e que recebe, mas estamos a viver um momento de marcação de diferenças. É um pouco sobre essas marcações que eu acho que nós devemos e necessitamos refletir.
Há um grande pensador dos pós-colonialismos, que é o Arjuna Padurai, que numa obra que foi, enfim, foi um congresso, um colóquio, uma conferência que foi organizada pela Fundação Carlos Gulbenkian já há uns anos, que depois deu origem a um livro que se chamava Podemos Viver Sem os Outros. E, no fundo, esses outros como sendo esse conjunto significativo de pessoas que não são esse um. A questão é que a gente precisa definir bem quem é esse um, qual nós nos destacamos. Portanto, ele fala dessa ideia do diálogo, que é natural. Quando nós falamos de culturas diferentes, a nossa tendência é pensar em algo que seja possível de ser dialógico, portanto, nós queremos conversar com o outro, nós queremos perceber o outro. E o Appadurai nos diz o seguinte, ele fala que todo diálogo é um processo de negociação. E o grande problema é que, muitas vezes, nós nos esquecemos que o diálogo e essa negociação não significa um apagamento do outro, nem um apagamento da própria divergência e da diferença, mas sim uma espécie de resultado dialético, ou seja, o eu e o outro entramos numa espécie de negociação em que nem eu me apago, nem o outro se apaga. Nós tentamos, de alguma maneira, compreender e conviver com essas diferenças, que é, de fato, mais difícil, porque na nossa cultura, de um modo geral, sobretudo a cultura europeia, a cultura ocidental, a cultura do norte global, há uma tendência a buscar esse diálogo e a buscar uma espécie de reflexão sobre o outro na tentativa de apagamento ou de encontrar uma espécie de neutralidade do discurso que é completamente falsa, porque nós, quando saímos do nosso lugar, nós não deixamos o nosso lugar, que acaba vindo conosco, e claro que isso é sempre um confronto com a outra cultura. Pensador que eu agora esqueci completamente o nome dele, não vou conseguir me lembrar, entretanto, ele faz um estudo sobre um dos primeiros navegadores portugueses que chegou ao Japão e que faz uma descrição muito detalhada de quem eram aquelas pessoas que ele vai encontrar lá, e ele tenta realçar as diferenças. Nós somos assim, eles são de outro modo. Nós cremos assim, eles creem de outra forma. As nossas igrejas são altas e verticais, os templos deles são horizontais e mais largos, etc. E uma das coisas que esse tipo de comparação, que tenta, no fundo, simular uma similitude, faz, é mostrar que há um modelo, um cânon, que é o modelo, e que todo o resto é algo que deve ser comparado, mas sempre essa comparação dá ou nos traz uma sensação de inferioridade ou de inferiorização. Portanto, nós temos aqui uma ideia, primeiro, de um diálogo necessário, de um diálogo como negociação, da existência desse outro, que é sempre o não europeu, que é sempre o não ocidental, portanto, que esse outro, que é um outro muito mais vasto, inclusive, que o um, que é esse de onde parte o discurso, e esse outro que tem que conviver com essa ideia de alteridade e, no fundo, tem que negociar sua alteridade em vários espaços. Portanto, que é um pouco aquilo que a arte vai fazer, ou pelo menos tenta fazer. Há um antropólogo italiano que morou muitos anos no Brasil, Máximo Canevati, que escreveu já há alguns anos um livro que chama Sincrética, Sincrética com capa, e que ele tenta, num certo sentido, recuperar a ideia do sincretismo, que é um termo que foi meio que cancelado na cultura por causa dos sentidos que ele foi tomando ao longo do tempo. No caso do Brasil, em particular, a ideia do sincretismo está muito ligada à religião, que foi uma espécie quase de apagamento das religiões de origem africana e da transposição dessas ideias, desses pensamentos, para um modelo da religião dominante dos portugueses, mas uma das outras possibilidades, que é essa que o Canevati vai levantar,
é de pensar esse sincretismo como um movimento constante de mudança. Portanto, cada vez que há um choque entre culturas, cada vez que nós nos encontramos com o outro, esse encontro não produz o mesmo, mas produz um choque que vai sendo ressignificado a cada novo encontro. Portanto, esse sincretismo é o reconhecimento da impossibilidade de termos algo que é profundamente comum, mas não apagando esse incomum, reconhecermos que, quando nós somos confrontados, mesmo que seja com essa cultura dominante, com essa cultura que se considera a cultura modelar, nós também, a nossa sensibilidade é modificada. Portanto, a ideia desse sincretismo, na visão do Canevati, é um pouco no sentido da antropofagia, que foi um termo que foi criado pelo poeta e escritor brasileiro Oswald de Andrade, na exposição de arte moderna que aconteceu no Brasil na década de 20, em que acontece aqui um processo que é extremamente interessante e qual eu gosto muito, e acho que, no fundo, o que os artistas acabam fazendo, consciente ou inconscientemente, é esse gesto, que é a antropofagia, naquela altura, foi a forma do Brasil de receber toda a influência do modernismo europeu, mas a nossa maneira. Portanto, essa ideia de devorar aquilo que havia de mais interessante, um pouco como, digamos, o costume, ou era, de alguns indígenas, e transformar essa comida da cultura do outro em algo que deixa de ser apenas do outro e passa a ser partilhado conosco. Portanto, a forma com que os artistas no Brasil encararam a modernidade foi não tentando, de alguma maneira, repetir um modelo que era impossível de ser repetido no outro país, numa outra cultura, com outras referências, em outro contexto, mas não negar que houve essa modernidade, que houve esse princípio de uma construção, de uma ruptura com o modelo de arte canônico e trazer toda essa influência, mas, digamos que mastigada, degustada e depois devolvida à maneira daqueles artistas que viviam naquele contexto e conheciam-no melhor do que qualquer outro europeu que pudesse ali chegar. Esse conceito, apesar de ser um conceito localizado e contextualizado, a mim me parece um conceito muito, quase uma espécie de ferramenta que pode ser usada para se pensar em muitas das manifestações artísticas contemporâneas, não necessariamente daquilo que nós chamamos periférico. Aliás, periférico é um termo muito peculiar, porque a periferia depende do ponto de vista de quem olha. Portanto, Portugal pode ser periférico em relação à Europa, mas a Europa pode ser periférica em relação a Portugal. Quer dizer, no fundo, dependendo de onde nós estamos, nós temos uma perspectiva diferente. E o que é importante, e que para mim é essencial, e pensando já no campo da arte, é essa capacidade que o artista tem de recentralizar as questões, portanto, de trazer para si uma série de questões que aparentemente são periféricas ou que não estão no centro e torná-las centrais. E isso talvez continue a ser, e já foi e continua a ser, o grande papel da arte na contemporaneidade. Outro termo e outra questão que para mim também se torna importante aqui nessa conversa é pensar na ideia de diáspora. Obviamente, a ideia de diáspora tem, na contemporaneidade, adquirido novos sentidos, portanto, praticamente todas as pessoas e os grupos de pessoas que se movimentam, não necessariamente como decorreu com a diáspora africana, que foi uma diáspora extremamente complexa, cheia de fraturas, de rupturas epistemológicas, de fraturas cognitivas, de fraturas dolorosas, e que tudo isso trouxe, e foi também uma forma de importação
digamos assim, dessa cultura que chega nesse estado de fratura, mas que vai se recompondo e se reconstruindo com aquilo que tem em torno. Mas pensamos também nessa diáspora de uma espécie de nomadismo que é permitido e que nos é permitido cada vez mais através dos meios digitais. Portanto, no fundo, nós não estamos mais num espaço único, mas nós podemos, ao mesmo tempo, estarmos em vários espaços ou vivenciarmos esses vários espaços, às vezes de forma física, outras não. Portanto, no fundo, nós nos transformamos um pouco nesses seres diaspóricos que, na visão do Canevati, não são simplesmente nômadas, porque não são pessoas que vão passando, mas o diaspórico ele vai contaminando o espaço por onde ele passa, vai deixando questões, sensações, ideias, cores, cheiros, de tudo aquilo que o compõe e vai, ao mesmo tempo, recebendo toda essa influência, todos esses elementos desses novos contextos. Portanto, no fundo, se nós pensarmos de um modo geral, estamos a nos tornar todos, de alguma maneira, diaspóricos. Mas é importante não nos esquecermos dessa diáspora inicial, que continua a ser profundamente fraturante. Portanto, não é fácil, aliás, de alguma maneira, para alguns teóricos, é até fácil criar uma série de termos que são muito bonitos, que são muito interessantes de se discutir, mas não podemos, e isso para mim é um dos pontos fundamentais, é deixar que o discurso apague a dor, deixar que o discurso apague a fratura, deixar que o discurso apague tudo aquilo que são as grandes diferenças, e essas diferenças não são diferenças que significam que o outro, ou que essa alteridade é inferior, mas, pelo contrário, que essas diferenças elas são o único modo que nós temos na contemporaneidade de continuar perpetuando significados e transformando esses significados e tornando as coisas cada vez mais ricas de sentidos. Portanto, essa procura desses modos comunicativos que, no fundo, promovem um mix de códigos torna muito mais rica e torna muito mais interessante essa recombinação, que nós podemos dizer que é um gesto xenófilo e não xenofóbico. Portanto, é um gesto de aceitação do outro e de incorporação dessa ideia do outro como parte de uma cultura que é cada vez mais multipolifacetada. Portanto, negar essa diferença e negar esse outro é negar a própria cultura em que nós vivemos contemporaneamente. Outro termo que é muito usado e que é muito importante, eu já estou quase acabando, que é muito importante nessa contemporaneidade é a ideia do glocal. Nós falamos de algo que é globalizado, portanto, como se todos nós vivêssemos uma mesma cultura, e, de fato, há essa intenção dessa mesma cultura, dessa repetição dessa cultura, como se fosse uma espécie de apagamento das diferenças, mas, ao mesmo tempo, essa ideia do glocal, ela defende que o encontro desse global com aquilo que é local vai permitir uma espécie de tensionamento que transforma tanto aquilo que vem como aquele que fica. Portanto, nós temos aqui uma espécie de trama entre essas várias possibilidades de leitura do mundo e essas várias formas que nós encontramos de construir ou de tecer, enfim, essa coisa muito complexa que é a nossa contemporaneidade. Portanto, uma das coisas que nós precisamos, de qualquer forma, não nos esquecermos, é que nós estamos a viver um momento muito peculiar, provavelmente alguém há 100 anos atrás diria a mesma coisa, cada momento é um momento muito peculiar, mas é um momento especialmente peculiar, porque nós estamos atravessados por uma série de possibilidades que antes não eram possíveis, como essa nossa
nomadização digital, virtual, como essa nossa deslocalização não necessariamente corpórea, com essa espécie de apagamento das fronteiras, que é um apagamento meramente simbólico, mas que nem sempre essa fronteira efetivamente é apagada. Portanto, nós lidamos com esse tensionamento entre uma espécie de apagamento das fronteiras, em que nós estamos todos a viver no mesmo espaço, mas, de repente, quando necessário, ou pelo menos quando determinadas forças assumem o poder, essas fronteiras são revigoradas, elas são tornadas novamente visíveis. E essa forma de reconstruir essas fronteiras é também uma maneira de aprisionar os corpos, esses corpos e o corpo do artista, que é um corpo que performa em vários espaços e que tem essa possibilidade de ser múltiplo, de se assumir enquanto corpo uno e, ao mesmo tempo, enquanto corpo múltiplo, quando ele se coloca no papel de objeto artístico, não só enquanto um performer, mas enquanto alguém que cria e que transforma o espaço e tudo aquilo que ele tem à sua volta. E esse corpo, dentro dessas fronteiras, torna-se novamente um corpo triste, um corpo aprisionado, um corpo que não pode se movimentar. E é nesse sentido que eu espero, e que nós esperamos de alguma maneira, que a arte consiga resistir a esse modo peculiar de vida que nós temos agora, em que, teoricamente e talvez cinicamente, nós vivemos sem fronteiras, nós vivemos todos num espaço de um profundo diálogo e de uma grande região do entendimento, quando, na verdade, nós continuamos a ser diferentes, nós continuamos a ter corpos diferentes, nós continuamos a ter uma gestualidade diferente, desejos, gostos, formas de vida completamente diferentes e que não precisam se apagar, mas que precisam negociar para continuarmos sendo diferentes, mas, ao mesmo tempo, convivermos e tensionarmos esse convívio para tornar essas fronteiras visíveis, sim, mas, tornando-as visíveis, também nós podemos mais facilmente derrubá-las. É muito mais difícil nós conseguirmos destruir fronteiras que não existem do que propriamente destruir fronteiras que estão claramente estratificadas e que nós podemos saber exatamente até onde nós devemos ir e o que é que nós podemos fazer, sobretudo com e através da arte. Portanto, o que eu queria, no fundo, lançar aqui para os artistas, e deixo... vou começar com a Sara, mas fazemos assim um movimento de conversa, é tentar perceber como é que cada um de vocês, nas suas formas artísticas, nas escolhas que vocês fazem, inclusive das ferramentas que utilizam, que são diferentes, o vídeo, a escultura, a instalação, a própria performance dentro desse espaço, a ocupação do espaço, de que forma é que vocês acham que esse tipo de ocupação ela é uma espécie de resistência. Como é que vocês resistem a esse apagamento de uma determinada cultura com o vosso trabalho? Bom, boa tarde. É uma grande questão. A ver aqui por onde é que começo. A arte é um lugar para trazer visibilidade, parece-me, acima de tudo, muito privilegiado. E, nesse sentido, trazer para o campo artístico a visibilidade de resistências ou culturas de resistência, ou pequenas resistências de lugares, de questões políticas, de dificuldade, neste caso relacionado com a identidade, migrações, dificuldades de acesso a territórios, é algo que eu acho particularmente relevante. E o que eu faço tem por base o que foi e continua a ser, paralelamente, uma prática de ativismo com comunidades minoritárias, sejam comunidades indígenas ou comunidades em lutas por defesas de territórios, para protegerem os seus recursos naturais. Então acaba por ser esse corpo
político, filosófico ou ético que vem para alavancar isto que eu chamo integrado dentro do que são a arte como políticas do cuidar. A arte como lugar onde trazemos considerações éticas e questões complexas ligadas com a atualidade das lutas e, neste caso, das migrações, e como é que elas aparecem e são tornadas objetos de presença estética. E, neste caso, e um pouco a proposta que eu estou aqui a desenvolver, vem neste sentido com a ideia de trazer uma micro-resistência para um lugar e a possibilidade de co-criar um lugar com vários atores. Neste sentido, acho que na minha prática não se pode falar de uma ideia de reparação histórica ou de identidade ou de diáspora, mas é algo que tem a ver com uma lógica de alteridade de base, não é? Tipo, eu desde sempre procuro-me pôr no lugar do outro. E isto vem de uma história pessoal. Eu cresci na Amadora, que é um bairro periférico, uma cidade mais periférica de Lisboa, em contacto com comunidades mais desfavorecidas, e uma das coisas que mais me fascinou e que entrou para uma das minhas primeiras práticas de trabalho tinha a ver com trabalhar com as comunidades cabo-verdianas e portuguesas daquela zona que se juntavam para ocupar os terrenos da beira da estrada para a produção de alimento. Então foi muito começar a perceber esse lugar de uso do território e a resistência e a resiliência da vida a partir da forma como usamos os territórios e nos movemos entre eles, e podemos trazer visibilidade e alavancar, estar ao serviço destas lutas também, não é? Não sei se respondi. Sim. Boa tarde. Eu vim de um país onde sempre foi difícil ter um olhar honesto pela minha cultura. Então, desenvolvi uma maneira... fui pescar, fui mexer na minha ancestralidade para perceber como é que eu conseguia tocar o próximo. Ou seja, o meu trabalho é um diálogo entre o corpo que cria e o corpo que observa. Eu trabalho muito com retratos. Eu digo sempre que eu uso a pele do mundo para criar a minha obra, que eu uso pigmentos da terra onde meu pai nasceu. Eu sou órfão de pai vivo, então a minha procura é sempre tentar encontrar a minha identidade, que vivendo num lar onde... Fico um bocado emocionado, mas... vivendo num lar onde só tiveste uma energia, não tiveste uma energia masculina. Dizem que os artistas são femininos, né? E minha avó me passou-me isso. Eu hoje considero um artista por causa da minha avó, que ela me passou todos esses valores importantes. Então, para mim, continuar essa procura, que a arte é uma procura, é super importante para a minha carreira. E é isso, basicamente. Boa tarde a todas e a todos. Sim, acho complexa a pergunta. Várias coisas por partilhar. Não sei bem por onde começar, mas talvez dizer que talvez eu esteja de alguma forma em resistência à ideia de resistir. Eu acredito que é necessário construir espaços para existir. E acho problemático como o discurso, como as práticas, tanto ativistas como artistas, porque também seguem essa mesma linha de posicionamento em resistência. Acho problemático porque coloca os nossos corpos num lugar de permanente luta, de permanente confronto. Eu tenho estado em questionamento desse corpo, que eu considero um corpo bélico. Então,
Eu já fui ativista durante muitos anos e hoje esse lugar, para mim, deixou de fazer sentido por esse motivo, porque sinto ele como uma ratoeira. E essa ideia de negociação me parece que só acontece de um lado. É só um lado que vai bater a porta e está à espera de um lugar à mesa. Então, a dado momento na minha prática, eu me apercebi que para mim não fazia mais sentido esse posicionamento. Falava da questão do outro, acho que passa também por ter me lembrado que o outro, enquanto categoria de reflexão, revela uma construção social e não uma essência. Então, eu fui atrás desse lugar mais essencial, desse lugar de existir. Então, a minha arte sempre foi e é cada vez mais um lugar de autocuidado, de nutrição, de cura, mais do que qualquer outra coisa. Hello, I'm Modou. Thank you for having me. I was born in Senegal and I live in the US for 25 years now. So I guess when we do. Everybody understand English? Yeah. Okay. Thank you. So, like what I would like to say about this topic is that the concept of otherness is also very large, and we don't know where to start and where to finish. Everybody is other to the other, So, in that sense, I guess, I'm from the first generation of people who were born after the independence in Africa. So our parents were the ones who took back the country, and they were excited and they were happy, and they raised us in a way of, like my dad always used to say, we're going to teach you everything they know, but don't be like them. Don't be them, because you are yourself. So we always understood that in that sense, we were always the center of who we are. So I am not the periphery of the Western world, I'm the center of Africa. And in that sense, everything I do follow that lineage of thought of philosophers like Frantz Fanon we read when we were kids, or books that are famous from Malian writer like L'Enfant Noir, The Black Kid. So we read a lot of material and a lot of knowledge growing up about how do we become ourselves and not the other. And this practice is developing, it's expanding. And now it's not even a question of the diaspora, but more of a question of the Global South. So the Global South has become its own center within its own rights. And that's what I work for. And that's what I live for. É interessante ouvi-los falar sobre, enfim, no fundo, há algumas questões aqui que são muito próximas, mas, ao mesmo tempo, é interessante ouvir a Sara falar da resistência e ouvir aqui, não sei pronunciar bem o teu nome, falar sobre essa ideia de um corpo bélico, quando a gente fala de resistência. De fato, eu acho que nesse momento é muito complexo, e o vosso trabalho como artista, então, ainda é mais complexo, que é, por um lado, essa ideia da alteridade que, como eu disse, é uma alteridade imposta, quer dizer, os outros são os outros porque alguém disse que eram os outros, não quer dizer que nós sejamos esse outro, portanto, nós somos nós mesmos, nós construímos essa nossa identidade. E essa marca da alteridade, ela serve muitas vezes para nos obrigar a entrar nessa ratoeira, ou seja, eu só posso fazer enquanto artista brasileiro, enquanto artista africano, enfim, senegalês, moçambicano, cabo-verdiano, etc. Eu só posso falar a partir de um ponto que é o meu, ou que as pessoas acham que é o ponto onde eu devo falar. Eu conheci uma vez no Festival de Avanca um realizador de cinema cabo-verdiano,
e ele dizia, as pessoas perguntavam, mas que tipo de filme você faz? Documentário? Ele disse, não, eu faço ficção científica. E eu disse, por que as pessoas perguntam, sendo eu cabo-verdiano, se eu só posso fazer filmes sobre Cabo Verde? Eu faço ficção científica, ponto. E acho que isso é uma das questões que dificilmente, e é muito difícil, vocês sabem isso melhor que eu, consegue ser ultrapassada porque, no fundo, a própria cultura ela arma essa ratoeira. Acaba que vocês, enquanto artistas, quando tendem a trazer aquilo que é o ancestral, aquilo que é o seu próprio sentimento de si, daquilo que te pertence, é como se esse pertencimento tivesse sempre que ser justificado. Tiver sempre que eu estou aqui, eu sou assim porque eu vim dali. Quer dizer, eu acho que essa ideia também, por outro lado, ela encontra uma ressonância numa série de políticas que são muito bem intencionadas, mas nem sempre são, enfim, aplicadas da forma mais, pelo menos como eu acho que deveriam ser, porque acaba tornando, deixando a arte nessa posição de obrigação de lutar o tempo inteiro, porque eu acho que a arte ela é política de per si, toda arte é política, todo gesto artístico, todo gesto de criação é um gesto político. Agora, nós podemos ser políticos sem necessariamente respondermos aquilo que eles esperam de nós. Portanto, o retrato, o autorretrato, a ideia do retrato, aliás, é uma ideia que tem aparecido muito na arte contemporânea, nessa ideia do criar o retrato que, na verdade, é uma narrativa. E é uma narrativa que pode ser tão sua quanto pode ser uma ficção, por que não? Por que é que nós não criamos um retrato nosso que faz parte de um compósito de várias coisas e que também somos nós? E essa é uma das coisas que eu acho que é mais interessante nesses processos de criação, sobretudo de residência artística, que é essa possibilidade do confronto. E acho que isso é muito interessante. Por isso eu pedi agora que falassem, enfim, cada um, quem quiser, que se sinta à vontade para falar um pouco sobre isso. Como é que acham que funciona essa ideia do cuidado, que não é um cuidado apenas afetivo, mas é um cuidado efetivo, é um cuidado que a arte tem com a linguagem, com as pessoas sobre quem ela fala, de quem elas falam, para quem elas falam, e, sobretudo, para a linguagem que nos compôs, porque nós somos fruto também dessa linguagem. A Sara falou ali dessa arte do cuidado, e eu queria que ela falasse um pouco mais sobre isso. Ao pensar a arte do cuidado na forma como eu trabalho, creio que tem mais a ver com aquilo que são as políticas de atenção, que é uma questão do trazer visibilidade para o espaço, para um espaço potencialmente participativo ou coparticipativo, questões e pessoas e delicadezas da forma de pensar e ver o mundo que normalmente não tem espaço nem no âmbito político, nem no âmbito artístico, nem no âmbito histórico. E é nesse sentido que tanto pode vir sobre uma história pessoal de alguém, num contexto de migração, e eu digo contextos de luta. E quando digo luta, luta e resistência para mim são coisas que significam afeto à vida. É uma forma de ser aguerridamente ter vontade de desistir, de viver e de perceber a complexidade dos sistemas em que interactuamos hoje, porque eu não acredito que, por exemplo, nós possamos só falar hoje em dia já na sua completude de uma questão de o mundo contemporâneo ou pós-contemporâneo, as questões históricas e coloniais, se não virmos como é que os atores de antes são hoje. Quem é que eles são? Os senhores coloniais hoje em dia são as corporações, são os resorts. Os feudos hoje em dia têm outros nomes. São grandes empresas, são extrações de minério, são muitas coisas. E as pessoas que estavam subservientes, hoje em dia estão da mesma forma, mas com capas
de pequenas liberdades confortáveis. E acho importante nós percebermos isso e às vezes percebermos as pequenas comunidades que de algum modo ficam no limbo, sem terem lugar de visibilidade, sem terem lugar de existência, não são lutas muito grandes, não são exóticas, não têm ali grande lugar, mas têm forças de resiliência. Então trazê-los para esse lugar, porque de algum modo eu acredito que, de um ponto de vista até energético ou espiritual, aí existe um valor. A resiliência, acredito que é uma força espiritual muito grande e muito valiosa de trazer para o campo estético. Então, trazer essa ética para o lugar da arte, acho que é, não sei, é o que me fascina, é o que eu acho que tem ali valor. Não sei se respondi. Respondeu, que se emocionou. Não se sinta uma obrigação de responder, não há respostas aqui, é mais uma conversa desse formato. Amada, disseste que, enfim, fizeste uma coisa que atualmente tem acontecido muito, que é se emocionar quando fala, que é uma coisa que eu costumava ser muito contigo e acho que estou ficando cada vez menos. Mas essa ideia dessa emoção tem a ver exatamente com essa ligação profunda que acabaste de estabelecer entre te construires enquanto pessoa, ou seja, saber ser a partir de um encontro entre aquilo que foi a vida, onde nasceste, mas aquilo que também veio de trás. Como é que trazes essa ancestralidade para aquilo que crias? Como é que ela aparece nessa tua criação? Eu digo sempre que o que nos protege é a nossa família. Eu hoje em dia sou pai, tenho 2 filhas, então eu tenho o dever, né, e a obrigação de olhar para o futuro delas, né, e tentar passar a elas essa direção que eu tenho, porque crescer sem direção, por exemplo, eu lembro que eu saí de Cabo Verde, vim estudar aqui em Lisboa, vim fazer faculdade, chegou uma altura que eu não sabia o que eu ia fazer. Eu disse, ok, o que eu vou fazer da vida? Porque eu não tive uma energia masculina que, quando eu tivesse de tomar decisões fortes, que me dissesse, olha, segue as direções do teu pai, que ele já te deu algumas dicas para tu conseguir chegar onde tu queres. Eu não tive isso. Então, o meu objetivo como pai hoje em dia é fazer com que a minha filha, quando estiver frágil, ela tenha que lembrar de mim. Tem que dizer, ok, meu pai sempre me ensinou, quando eu tiver uma decisão muito difícil, eu já sei o que eu tenho que fazer, porque isto aconteceu devido à escravatura, que tem padrões que nós, hoje em dia, temos que quebrar. É urgente, porque há jovens, minha terra, por exemplo, Cabo Verde, tem muitos jovens perdidos. Eles vêm aqui, tiram o curso, voltam para Cabo Verde, estão a seguir os mesmos padrões, não têm um pensamento crítico, não estão a desenvolver o país, infelizmente, não há nada. Eu fiz agora uma exposição em Cabo Verde que falava da resiliência da mulher cabo-verdiana, que eu contei desde chamava-se Atlântico Negro, e que retratava a resiliência da mulher cabo-verdiana. Eu passei 3 meses em Cabo Verde a pesquisar o que a mulher cabo-verdiana fazia, ou seja, a mulher cabo-verdiana acordava cedo, trabalhava, ainda chegava em casa e tinha que fazer tudo outra vez, porque o homem não está lá. E está a perceber? O homem não está lá. A mulher, então eu desenvolvi esse projeto juntamente com uma artista do Brasil, que resultou em 30 obras. Falava exatamente disso. Na minha exposição eu disse, eu não quero creme de la creme na minha exposição, eu quero a pessoa do bairro, eu quero o nadador Salvador, eu quero a pessoa que vende na feira para vir aqui perceber, eles chegarem em casa e dizer, oh, marido, hoje vais cozinhar para mim. Porque eu trabalhei muito, então o meu objetivo era esse, era quebrar esses padrões, para as minhas filhas não passarem por isso, as filhas de toda a gente não passarem por isso. Cabo Verde ainda tem esses padrões que é muito forte, devido, obviamente, ao colonialismo, claro. A nossa missão como artista, não só cabo-verdianos, qualquer artista, é passar essa mensagem à nossa comunidade, mais importante.
Eu acho que a importância de quebrar padrões e dessa recuperação. Eu tive há uns anos em Istambul e conheci o trabalho de alguns artistas contemporâneos, e uma das coisas que eram trabalhos muito diferentes, um trabalhava com bordado, o outro com fotografia, vídeo, arte digital, mas o que havia em comum em todos eles era essa tentativa, no fundo, por um lado, de refazer a história, ou pelo menos fazer uma história que seja diferente daquela que sempre foi. Por exemplo, o que usava os bordados era uma forma de recuperar um gesto. Ele era um homem que recuperava um gesto que é normalmente relacionado à mulher, a ideia do bordado, daquela fazer, e usava esse bordado para falar sobre os corpos mutilados, sobre a guerra, sobre uma série de questões que, de um modo geral, o bordado em si, que é uma coisa do lado íntimo, ele negava. Portanto, essa ideia de trocar de lugar, promover essa troca, que eu acho que é muito importante também fazer. E Marilô perguntava, tu começaste a trabalhar em Moçambique ou vieste já para cá direto? Qual foi o teu processo de... onde é que deu essa consciencialização dessa não resistência, mas de uma existência? Como é que isso apareceu? Em que momento tu acha que isso aflorou? Então, começou em Moçambique. Neste momento, inclusive, estou a morar em Moçambique também. O meu processo de criação artística se mistura muito com o meu percurso como ativista. Né? Eu fui ativista durante 10 anos, ativista feminista. Então, o feminismo abriu esse campo de reflexão, de questionamento, mas a partir de um lugar muito íntimo. Nós fazíamos muitas rodas de conversa, era uma das metodologias mais, mais populares nos movimentos que eu fiz parte. Então, as rodas de conversa nos permitiam refletir sobre o mundo a partir da nossa experiência. Mas, a dado momento, ser ativista não parecia mais abraçar certos temas e certas questões, porque, bom, de forma geral, o sistema do ativismo também funciona como parte de um capitalismo com as suas agendas, que para aceder aos grandes budgets tem que cumprir uma certos temas, certos projetos, e muita coisa fica de fora. Ou seja, para um doador internacional não é interessante falar sobre cabelo, não é interessante falar sobre uma série de questões que dizem respeito à nossa construção enquanto moçambicanos, enquanto africanos, enquanto pessoas negras. Porque no contexto moçambicano também talvez seja interessante trazer isso à conversa. Nós temos uma população muito pequena de pessoas brancas. Então, a discussão de raça passa de uma forma muito complexa e muito diluída, né? Então, pronto, a questão de raça parece não ser uma questão. Então, isso não é uma agenda dos grandes movimentos, das grandes organizações que lidam com as questões de direitos humanos. Então, eu comecei a sentir falta de espaços onde pudesse conversar sobre isso. Então, comecei eu a criar esses espaços e comecei também a expressar essa necessidade a partir da arte. Então, a arte me chega como uma extensão do meu questionamento ativista, enquanto ativista. Mas, diferente do ativismo, por arte já dá a poder abraçar mais a minha subjetividade. E, aos bocadinhos, foi um processo. Eu comecei a construir dentro da minha prática esse lugar que hoje se constitui mais como existência do que como resistência. Não sei se respondi isso.
facto, sobre o facto de, estando nos Estados Unidos, no fundo, nesse momento, talvez o grande por enquanto, como é que foi esse confronto de ser uma geração que foi construindo a sua própria, seu próprio self, sua própria intimidade, em constante tensão. Portanto, como é que sua obra, de alguma maneira, trabalha essa tensão? Yeah, it's a good question. I'm not sure if I have the answer, but yeah, I'm gonna try, Well, I went there to study art, so my focus was more about being an artist and having the identity of an artist than being an African living in the US. So I basically just went into my practice as a painter. And, what I found out doing that was that I really focus on what I have in common with the people around me, whether you are from the Caribbean or from South America or from even Madeira, Portugal, or because I have friends who are from there, or being from Africa, being African, or being European and black, So, and those common material and common archives and common imagery and common domesticity, are things I use in my work, So, and I found out also that, it's not about fighting the fight, it's about being a witness of the fight and recording the fight, So my work is like a device that is recording the fight. It's like, the photographer who took the black kids dying and the vulture waiting to eat it, So it's just taking a photograph to tell the world this is what's happening. So that's how I see my practice and my work. And also there is a lot of grieving, because for me, witnessing comes with the grief. You are grieving and everybody is grieving, everybody is suffering, and I find very spiritual to focus on what is the wound and what is the grief, and feeling it and doing it. Bom, eu não sei, estou aqui vendo a hora, acho que daqui a pouco nós temos. Eu ainda vou pedir para todos falarem um pouco sobre a experiência na residência, que eu acho que é importante. Esse projeto Roots é um projeto que tem, enfim, que tem o grande interesse de falar sobre essa ideia dessas raízes, e que a ideia de raiz é uma ideia tão... que acaba sendo um pouco, como diz a Mariló, que é quase como se fosse uma agenda, às vezes. Eu lembro que eu trabalhei com alguns realizadores de cinema moçambicanos, de ficção, e um deles dizia que a maior parte do financiamento que eles recebiam para fazer filmes vinha das organizações não governamentais e que tinham que cumprir uma agenda. Se a agenda daquele ano era falar da SIDA, falava sobre a SIDA. Se era falar sobre a questão da mulher, falava-se... E eles sentiam muito presos nessa agenda, portanto, dificilmente, e é por isso que, de um modo geral, quando se fala, por exemplo, do cinema moçambicano contemporâneo, fala-se muito mais de uma vivência documental do que propriamente da ficção, porque a ficção ela acabou, por necessidade de cumprir essas agendas, direcionando para aquilo que era uma resposta, que eu acho que isso também é uma grande armadilha. Quer dizer, eu conheci o Leon Lopes, que é, enfim, uma pessoa muito interessante, muito um ativista que, enfim, faz muitas coisas ao mesmo tempo, e é um filme dele muito bonito, que é o Último Contratado, que é um filme lindíssimo, que é sobre a história dos cabo-verdianos que foram para São Tomé trabalhar, e quando aquilo, enfim, quando as roças deixaram de produzir tanto,
Alguns voltaram, mas muitos não conseguiram voltar. E, portanto, no fundo, ele trata das pessoas que ficaram na periferia da periferia, naquela ocupação diferente dos espaços, aquela cena das roças, das casas sendo ocupadas de uma forma completamente diferente, com novas vivências e essa ideia. E nós estávamos num projeto comum com a Universidade de Coimbra e foram perguntar para ele: mas como é essa história da identidade cabo-verdiana? Ele disse: isso a gente já resolveu há muito tempo. Isso a gente fala, os outros é que se preocupam com a nossa identidade. A gente já sabe o que a gente é, o que a gente quer ser. Quer dizer, no fundo, isso é um bocado uma agenda externa e não... porque se nós procuramos muito, às vezes, afirmar essa identidade, e isso eu falo também em relação ao próprio Brasil e a minha vivência. Na verdade, muitas pessoas estão sempre quase a me cobrar a minha brasilidade, acham que eu desfaço muito bem, não sei o que é que eles acham que eu deveria fazer, mas essa obrigação de ser aquilo que o outro espera que nós sejamos. Portanto, eu acho que essa, de facto, é a nossa grande... Apesar de ser extremamente importante esse processo de dar visibilidade para que a gente conheça efetivamente o que o outro é, e não só o que o outro é, o que o outro quer ser. Porque esse é o grande problema. Nós queremos que o outro represente aquilo que nós achamos que ele deve representar. Portanto, é quase como se essa ideia desse diálogo fosse uma espécie de transformação, quase como se fosse sei lá, um mostruário da nossa boa vontade de sermos todos muito simpáticos e muito afetivos, e tanto temos um mostruário de todas as culturas e cada um vive aquela cultura como se fosse uma coisa única, absoluta, e nós visitamos como visitamos, sei lá, um museu, mas, na verdade, o que se tenta fazer, e acho que é o que tem sido a marca mais profunda dessa arte contemporânea, é tirar essa ideia de museificação, inclusive através de um pensamento ético, que é muito importante, que é como é que você dá visibilidade ao outro se você tranca esse outro num espaço invisível. Portanto, tranca ali, ele está naquele lugar e já não sai. E acho que isso é algo que é muito... Desculpa, eu acho que todos os artistas deviam ter passaporte diplomático, todos, para poderem sair da terra deles. Sim, eu acho que sim, seria muito bom essa troca, até porque há tantas... pode haver muita diferença entre todas as questões, independente mesmo de sermos, às vezes, de um mesmo continente, de um mesmo país. Quer dizer, há diferenças imensas na maneira como nós olhamos, abordamos e vivenciamos, e essa possibilidade do percorrer os espaços e percorrer com o corpo, que eu acho que isso é fundamental, que faz com que você tenha essa noção precisa do que é viver naquele lugar, do que é sentir aquele lugar. Houve aí há uns anos, eu sou péssima para nomes, peço desculpa, eu juro que tudo que eu estou dizendo tem alguma razão de ser, mas eu não consigo lembrar os nomes de onde é que eu li, onde é que eu vi. Mas houve uma mostra de cinema da Nigéria, se eu não me engano, da Guiné, na Cinemateca Francesa, há uns 15 anos, e uma das coisas que um grande pensador da Guiné dizia era que, por mais que se fale nessa globalização, em que você encontra Zara em todo lado, em que você encontra todas as lojas, as mesmas, as roupas que se veste, ele diz, mas os adolescentes da Guiné, quando eles estão na Guiné vestindo aquelas roupas, aquilo é uma outra vivência, é uma outra forma, é uma apropriação completamente diferente do mesmo. E acho que isso é essa ideia desse passaporte diplomático, é essa possibilidade de experienciar o outro e de trazer essa bagagem consigo, de mudar esse retrato, no fundo, essa possibilidade. Bom, eu queria então agora só deixar-vos mais à vontade para falar um pouco sobre qual foi a experiência dessa residência em particular em Lagos, que nesse sentido é um lugar tão emblemático, sobretudo no que diz respeito às questões dessa diáspora forçada em relação à África subsaariana, sobretudo,
E falar outra coisa só, enfim, como remate dessa ideia de raiz, eu sempre fui nômada, mesmo no Brasil, eu saí muito cedo de casa e percorri vários estados, e uma das coisas que eu sentia era que eu não queria ter raízes. Eu dizia, eu não quero ter raízes, eu quero ter essa possibilidade de, até o momento em que eu decidi que era preciso, que era necessário não ter essa raiz tão profunda que você não possa ser transplantado, mas que é qualquer coisa de essencial que a gente acaba trazendo e que é preciso manter também essa raiz de alguma maneira. Portanto, para nós concluirmos, eu queria só que falasse um pouco sobre a experiência desta residência e dessa troca, no fundo, entre vocês. Bom, muita coisa. Eu vou começar pela a prática da residência. Acho que é muito bonita e é muito agradável, particularmente pelo lado humano e por toda a facilitação do próprio LAC, que é uma estrutura que tem pessoas muito dedicadas, muito cuidadosas e com, eu considero, com uma abertura e uma simplicidade sensível que torna tudo muito mais fácil. E para mim é o que eu acho mais bonito aqui no trabalho, na sobriedade, na forma como o trabalho é sério, é sóbrio e é simples. É bonito também a possibilidade de, em um curto espaço de tempo, como uma residência de 2 semanas, pensar e desenvolver propostas com várias características e vários níveis de complexidade e conseguir articular possibilidades de pequenas colaborações também locais que surgem até com outros artistas, neste caso com os artistas, os residentes, o pessoal que faz parte do LAC, e toda a convivência que surge, as pequenas conversas que surgem entre nós, cada um do seu lugar, muito diverso. Isso acho que comporta uma riqueza muito grande, acaba por fazer um espaço intensivo de uma residência de 15 dias, realmente um laboratório humano muito giro. E Lagos em si tem muitas características interessantes e pesadas e históricas e muita coisa. No meu caso, eu escolhi aproximar-me da questão dos índios da meia praia, trabalhar assim com uma resistência mais local, que fala das necessidades e da validade de reocupação do território humano e o que é que se trabalha em relação com o mar, ou seja, trabalhar um pouco o que é que se abre neste lugar e eu senti que era trabalhar a partir deste lugar de abertura do Atlântico e do Mediterrâneo e dos povos que andam por aqui. Quais as necessidades e as migrações, o que é transversal, transcultural e o que é específico local. E estou aqui um pouco a engendrar uma articulação entre estas várias coisas. Sim. Lagos, né? Lagos. Eu acho que Lagos, depois de fazer uma visita ao museu, até acho que Lagos devia ter mais museus, para ser honesto. Temos que 2? É 2? Devíamos ter muito mais, porque aqui tem muita história. Vai ser mais um? Ok. Ok, boa. Acho que devíamos ter mais, muito mais. Porque aqui, eu acho que aqui tem uma memória maior. Eu senti que tem uma memória maior que eu. E eu ao perceber o que aconteceu aqui com os escravos que foram trazidos para aqui, ou seja, imagina, tirando da tua terra, chegas aqui, não tens um lar, é uma cena um bocado, tocou-me bastante, e essa residência fez com que isso ganhasse mais nitidez na minha prática e perceber o caminho que eu estou a percorrer está certo, está certo. Eu agradeço vocês por isso, eu estou super satisfeito com a dignidade que eles tratam os artistas, que é uma coisa, que é a nossa luta permanente. Recebemos vários convites, mas lês o contrato e dizes, não, isso não vai acontecer. Então, eu estou super satisfeito com a equipa toda e conhecer pessoas novas. Eu digo sempre, o maior investimento é nas pessoas. Então, estou a conhecer artistas fantásticos,
estou a aprender com eles também. Eu sou uma pessoa que gosta de aprender com toda a gente. Para mim está a ser uma experiência que eu posso chegar à minha casa e dizer: minha filha, olha, adorei. Que ela diz: vai e faz dinheiro para comprar uma casa em Lisboa. Essa foi a condição que ela deixou-me sair de casa. Ok? Tá. Muito obrigado por tudo. Valeu a pena. Bom, várias coisas. Lagos. Como boa parte da equipa já sabe, eu confesso que eu não sabia que existia uma cidade chamada Lagos em Portugal. Até eu ter recebido esse convite. Então, quando eu recebi, eu achei que eu estava a ir para a Nigéria. E eu fiquei 2 semanas, porque assim, o título também da residência, né? Roots. Então eu estava, ok, eu vou para a Nigéria. Fiquei 2 semanas a pensar que ia aprender. Até o momento em que me pediram para mandar o itinerário da viagem, eu escrevi Climane, Maputo, Lagos, Nigéria, e me disseram que não. Então, pronto, foi uma surpresa, mas uma surpresa agradável. Tem sido uma estadia bonita, interessante, complexa também, em vários sentidos. Sim. Eu cheguei um pouquinho antes que os outros participantes, porque já tinha alguma pesquisa, uma relação, já estava em conversa com outro corpo de descobrimentos aqui próximo no Vale do Sado, de uma comunidade grande de pessoas escravizadas que se formou lá entre o século XVI, XVIII, por aí. E por vários caminhos outros me levaram a esse interesse em pesquisar sobre. Então eu cheguei um pouquinho antes e pude ir lá, fiz uma trilha na região do Vale do Sado. Enfim, então essa experiência de caminhar pelos campos de arroz, onde essas pessoas escravizadas trabalharam durante séculos, marca muito a minha experiência aqui. E também, claro, o processo de visita aqui no museu e de compreensão de como é que o museu está a interpretar esta relação histórica com as pessoas escravizadas que aqui estiveram. Então, tentando processar tudo isso, eu estou a trabalhar numa ideia que se centra num altar. Um altar dedicado à cura, que eu acredito que é necessário nesse momento que estamos a viver, mais do que negociações, como dizia antes. Eu acredito que a cura é necessária para ambos os lados. Eu também acho isso interessante, porque geralmente quando pensamos em cura, pensamos que as pessoas, enfim, de descendência africana, as pessoas negras, que precisariam da cura, mas eu acredito que não, que é necessário que a Europa se pergunte o que é que haverá acontecido com os vossos ancestrais, o que é que haverá acontecido neste território que possibilitou tamanha brutalidade. Então, e que possibilitou e que possibilita ainda. Então, para mim, falar de cura é central e é um pouco à volta disso que o meu trabalho aqui está centrado. Mas, então, para finalizar, também agradecer à equipa, que absolutamente sublinho
a opinião dos colegas, absolutamente atenciosos, e tem sido uma experiência muito bonita de estar em comunidade, de comer junto e trabalhar junto. Eu geralmente faço residências sozinha e estou mais habituada nesse formato de estar sozinha. E estar com colegas tem sido muito bom. Então, muito obrigada a todos. Where to start? I love Lagos, you know. I really do. I think it's a very, very beautiful place. And it's, to me, it's Africa. It's not Europe. You know, when I landed in Faro and she picked me up, we were driving, I'm like, I'm in Africa, I'm not in Europe, you know, because I can feel it in the people, I can feel it in the architecture, I can feel it in the soil, you know, I can feel it in the air. And so I love it for that. And also, we had an amazing tour of the history of Lagos, and we visited the museum over there and the slavery museum. And I can say that, you know, more roots, yeah, because we need more of this conversation. And I'm a migrant, you know. I went to America to find success, to find, you know, wealth, you know. So, and when you do that, you know, you're always away from home. And when you go to a place that sort of feels like home, you love it, you know, and you feel it. So I have those feelings here. And I'm even feeling the people who are buried, you know. He took us to the new memorial project you guys want to do here. And I don't know if it's you or them, but I was crying, you know, because I could feel the people inside, you know, underground. So, and my work is about grieving. So, of course, you know, everything I'm going to make here is going to be about that. You know, it's going to be inspired by those, you know, unheard voices, you know, those whispered that I hear at night here. So, and I thank you for preserving the history and giving them place. Bom, queria agradecer imenso aos artistas. Aqui falou-se muito de cura, de um certo luto que precisa ser curado, briefing que precisa ser dessa ideia da ancestralidade, dessa mostra, dessa revelação. E acho que é muito importante que isso persista, porque, de um modo geral, há toda uma linha da arte contemporânea que se dessensibiliza e que esquece essa possibilidade também muito intensa da arte como uma cura, nem que seja uma cura do cinismo, uma cura da hipocrisia, uma cura do apagamento, e, sobretudo, uma cura dessa nossa cada vez maior incapacidade de diálogo verdadeiro, de falar com as coisas, de sentir as coisas. E, por isso, acho que só tenho a agradecer a vossa companhia, o vosso trabalho e, claro, ao museu e ao LAC por ter organizado e ter nos dado essa possibilidade de estarmos aqui hoje em conversa. Por isso, muito obrigada e obrigada a todos que aqui estiveram também. Obrigada.